Vejam só que situação pode surgir. Quer dizer, será que uma criança pode nascer ou ser concebida após, né? Quer dizer, se essa criança foi concebida com o material genético do marido e da mulher, que participou de todo o tratamento, é claro que ele não pode amanhã ou depois dizer que não é seu filho ou negar, né? E mesmo que ele tenha falecido. O inciso 3 prevê, também são do marido, presumidamente, os havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Bom, aqui nós temos que os embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga, leia-se também reprodução assistida homóloga. Ou seja, neste caso, nós temos os embriões excedentários. São aqueles embriões que eles não são utilizados num primeiro momento, certo? E é necessário que, como é um procedimento doloroso para a mulher, envolve uma série, né, de medicamentos, normalmente se colhem mais óvulos e efetivamente se tem mais embriões, se fecundam mais óvulos, consequentemente mais embriões. Esses embriões, eles ficam lá congelados, crioconservados. E o que acontece? Esses embriões, então, se depois forem utilizados, efetivamente também são considerados presumidamente do marido. Né? Para a utilização após a sua morte, quer dizer, se o marido já faleceu e existem embriões, desde que haja prévia autorização desse marido para a utilização após a sua morte, é possível que a mulher, então, que se realize esse procedimento nela. Aí vem a questão, quer dizer, o filho, a criança já nascerá, em tese, sem o pai. Quer dizer, e como fica, por exemplo, o direito sucessório de uma criança, se porventura já foi dado partilha aos herdeiros? É um questionamento. Né? As jornadas de direito civil, num dos enunciados, prevê lá, ou sugere, né, que seria o caminho da petição de herança, o mesmo da petição de herança para uma criança que nascesse numa situação como essa. Ou seja, ela teria que pleitear os seus direitos hereditários a partir do momento, né, que fosse possível, para que ela tivesse, então, a garantia, mas extremamente complicado e polêmico também. São situações que a medicina tem trazido e que o direito vai ter que dar conta, vai ter que resolver. Ainda temos também no inciso 5, os havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. O que nós temos? Essa prévia autorização do marido para utilização de material genético de terceiro. Então, com essa autorização, o marido não vai poder negar essa paternidade, porque ele deu a sua anuência. Então, reprodução assistida heteróloga com material de terceiro. E como estamos falando de presunção de paternidade, estamos falando de material genético de um doador, de um outro homem, em que o marido não será o pai biológico, mas ele será o sócio afetivo e registral. Ou seja, podemos ter um pai, né, registral, biológico e socioafetivo, como podemos ter, num exemplo como esse, apenas o biológico, o socioafetivo e o registral. Bom, a partir disso, então, são as hipóteses que nós temos de presunção de paternidade dos filhos nascidos na constância do casamento. Isso significa, então, que se eu sou casada e vou fazer o registro do meu filho no cartório, pelo fato de eu ser casada, há a presunção de paternidade. Certo? Então, o meu marido não precisa ir comigo fazer esse registro, porque o nome dele lá estará. Agora, o que não acontece é quando nós falamos em união estável, e que esses filhos precisam ser reconhecidos em união estável ou uma outra situação em que a mulher dá à luz e ela não é casada. Tá? Então, é o que a gente vai falar já já. Bom, voltando ainda à presunção de paternidade, o marido pode afastar essa paternidade? Ele pode, mas somente por via judicial. Ou seja, o artigo 1601 do Código Civil prevê a ação negatória de paternidade. Ou seja, é ação personalíssima e ela é também imprescritível para esse marido afastar a paternidade. E sempre tem que ser judicial, mesmo que a mulher confesse. O filho não é seu. Não há possibilidade de se tirar o nome do pai administrativamente.
precisará ser de forma judicial, porque a segurança das relações jurídicas faz com que, inclusive, o melhor interesse da criança, sua proteção, sejam observados para que efetivamente se retire o nome desse marido, por exemplo. Questões como essa trazem à tona situações em que uma pessoa, considerado o pai por muito tempo, e que num determinado momento, seja quando rompeu, por exemplo, esse casamento, venha tomar conhecimento que pode não ser o pai daquele filho, o pai biológico, vamos dizer assim, né? Porque até então está exercendo, e no seu pensamento o biológico, é registral e é socioafetivo. Ora, pelo fato da imprescritibilidade da ação, a qualquer momento esse pai pode ingressar com a ação, é personalíssima, certo? Então, o que acontece? Nós temos tido casos em juízo de pessoas que entraram com essa ação negatória, maridos, após um tempo, porque se separaram, veio à tona que poderia não ser, né, o pai daquele filho, pai biológico, vamos dizer assim, e pelo fato da imprescritibilidade, entra com a negatória, só que o que acontece? Hoje, nós temos o critério do quê? Da filiação socioafetiva. O que é a filiação socioafetiva? A filiação socioafetiva é aquela que decorre da posse do estado de filho. O que é a posse do estado de filho? A posse do estado de filho é aquela em que a pessoa tem o nome, o trato e a fama. Ou seja, tem o nome daquela família, ela é tratada como tal, e a fama, na sociedade em que ela vive, ela é tida como filha do fulano e da ciclana, ou de um apenas. Esses três elementos é que dão a caracterização da posse do estado de filho, mas que eu posso ter única e exclusivamente o trato e a fama e querer pleitear o nome. Os filhos de criação, que a sociedade ainda utiliza, muitos utilizam essa expressão, seria um exemplo de filiação socioafetiva, em que se poderia, se for o caso, ingressar com uma demanda que é recente nos nossos tribunais, que seria uma investigação de paternidade socioafetiva, ou de filiação socioafetiva, se a pessoa foi tratada como filha e teve o seu reconhecimento em sociedade, mas não teve uma formalização, uma adoção formalizada, mas também extremamente casuístico e que deverá ser analisado caso a caso. Bom, quando nós falamos, então, do exemplo de que o marido pode impugnar a qualquer tempo, o que acontece? Imaginemos que essa criança, e como são casos que têm surgido de crianças, de adolescentes, que acabam, né, sendo demandados, através do seu representante, ou assistidos, enfim, já depois, com 15, 16, 12 anos, quer dizer, tiveram uma convivência com esse pai, que para eles é o pai, né? Mas que a partir do momento que esse marido se dá conta, o ex-marido, que não é pai biológico, ele quer afastar. Normalmente para também não ter que pagar alimentos, que é uma das consequências aí da dissolução do casamento e assim por diante. Bom, inicialmente, até fim de 90, da década de 90, início do ano 2000, os tribunais chancelavam, né, a possibilidade de anulação do registro em função, né, da disparidade, ou seja, de não ser pai biológico, e desconstituir essa paternidade. A partir de 2000, cada vez mais os tribunais têm levado em conta a realidade socioafetiva. Então, por mais que esse marido não seja o pai biológico, se no caso concreto ficar caracterizada a posse do estado de filho, consequentemente a paternidade socioafetiva, os tribunais provavelmente manterão esse registro. Ora, extremamente polêmico, nós acompanhamos alguns casos no escritório e sabemos que é uma realidade aí que acaba sendo até relativamente corriqueira, mas, sem dúvida nenhuma, para essa criança e esse adolescente, que porventura tenha sido tratado como filho há algum tempo e que se reconheça que há uma filiação socioafetiva ali estabelecida, a tendência é se manter. Agora, qual é o prazo para que se seja reconhecido filiação socioafetiva? A lei não traz. A gente eu não tenho na lei, são 2 anos, 3 anos, 10.
Quer dizer, é o caso concreto que vai dizer. Normalmente, quando a situação vem à tona com criança de tenra idade, é mais fácil. Por quê? Porque aí também se dá a possibilidade de, se for o caso, buscar a paternidade biológica para que nós tenhamos a biológica registral e socioafetiva numa pessoa só, certo? Então, há quem critique, inclusive, o fato da imprescritibilidade dessa ação, porque ela traz essas consequências, quer dizer, de ir a juízo, e sendo que, se a filiação socioafetiva estiver ali, for consagrada, se manterá o registro. Bom, até aqui nós vimos as questões relativas à presunção de paternidade no casamento e essas consequências. Dúvidas? Para o reconhecimento da filiação socioafetiva, é necessário os 3 requisitos: nome, trato e fama? Então, como eu já disse anteriormente, nós temos o nome, o trato e a fama como 3 elementos para se falar em posse do estado de filho. Agora, nós temos situações em que o trato e a fama existem, são consolidados, e se pleiteia o nome, para que justamente se possa ter, a partir da posse do estado de filho, o reconhecimento, né, registral, já que o socioafetivo em tese já existe, para que se tenha também o reconhecimento registral dessa paternidade, dessa filiação. Né? Bom, voltando aqui, quando nós falamos de filiação, nós podemos falar também da situação dos filhos havidos fora do casamento. Então, o legislador optou por essa terminologia, sendo que os filhos nascidos fora do casamento, eles precisam ser reconhecidos. Ou seja, eles precisam ser reconhecidos de uma das maneiras que a legislação prevê. O artigo 1609 do Código Civil prevê algumas hipóteses de reconhecimento. Seja no momento do registro dessa criança, no cartório, em ato posterior, por instrumento particular, instrumento público, em testamento também é possível haver o reconhecimento de um filho, e também numa situação que não tenha um contexto específico para esse fim, mas que haja espontaneamente o reconhecimento por parte do pai. Bom, essas são as hipóteses de reconhecimento. Todo reconhecimento efetuado, ele é irrevogável. O artigo 1610 do Código Civil prevê que o reconhecimento dos filhos é irrevogável ainda quando realizado em testamento. Porque a essência dos testamentos, fazendo um parênteses, é a sua revogabilidade. Eu posso realizar um testamento hoje e amanhã revogá-lo. Só que se eu faço um testamento reconhecendo um filho, no caso, né, o pai, o marido, o homem faz um testamento reconhecendo um filho nesse caso, se ele amanhã revogar, essa cláusula, essa situação, ela se manterá justamente porque o reconhecimento é irrevogável. Bom, a partir disso, nós temos que, se é irrevogável, como é que os tribunais têm se comportado em situações de homens que reconhecem como sendo seu um filho, sabendo que não o era, e após a ruptura do relacionamento, vem a pleitear em juízo a anulação desse registro, o que foi muito comum na última década, porque nós tivemos aí, 80, 90, uma série de situações como essa. Quando o relacionamento rompeu, nós tivemos ações com o intuito, claro, de se ver livre de pagar pensão alimentícia. Partindo da premissa de que o reconhecimento é irrevogável, nós temos então a situação de que os tribunais têm mantido, sim, esse reconhecimento, mesmo quando o homem que reconheceu, sabendo que não era seu filho, deliberadamente e espontaneamente reconhece. Por quê? Porque essa enxurrada de ações tinha um nítido propósito de se afastar a obrigação de se pagar alimentos. Ou seja, né, numa situação de que, enquanto for cômodo ser pai, ok. Quando não é mais, até porque não quero ter o compromisso econômico, se entravam com ações de anulação. E como eu disse anteriormente, até fim da década de 90, os tribunais chancelavam essa situação. E que a partir de 2000, nós passamos a ter aí uma valorização, né, e uma releitura do direito de base em princípios, né, éticos de solidariedade e de responsabilidade.
Então, nesse sentido, se é irrevogável, o direito, ele traz a possibilidade de o filho que foi reconhecido impugnar essa paternidade, certo? Nos primeiros 4 anos, a partir da maioridade ou da emancipação. Ou seja, aquele que foi reconhecido, a ele não foi lhe dada opção, porque se presume o legislador que é uma coisa boa para essa criança ter um pai. Então, a lei, no artigo 1614, prevê que todo maior só pode ser reconhecido com seu consentimento, e aquele que foi, quando menor, tem os 4 anos para impugnar, apenas para impugnar, para afastar essa paternidade. Se for para procurar uma paternidade, a investigação de paternidade, ela é imprescritível, é uma ação personalíssima, imprescritível, né? Quando eu quero desconstituir a que existe e buscar, porventura, a biológica ou uma outra. E essa é imprescritível. A do 1614 é única e exclusivamente para afastar, conforme já os tribunais superiores vêm decidindo. Bom, a partir disso ainda, esse reconhecimento sendo voluntário, nos moldes do 1609, nós temos ainda o reconhecimento forçado, que se dá através da investigação de paternidade, né, que todos nós aí conhecemos. Ou seja, quando uma criança é registrada sem o nome do pai, a própria lei de investigação de paternidade, 8.560 de 92, ela prevê a averiguação oficiosa. Ou seja, registrado sem o pai, o cartório vai perguntar quem é o suposto pai, né, a indicação, e vai encaminhar isso para o fórum. E lá, então, a pessoa designada, haverá um chamamento para o suposto pai. E esse suposto pai, ele pode simplesmente ignorar esse convite, essa notificação, que nada vai lhe acontecer, porque justamente é extrajudicial, com o intuito de resolver, né, veio com o intuito de resolver situações mais rapidamente, ou ele pode comparecer e negar, ou ele pode comparecer e reconhecer. Se ele comparece e reconhece, o juiz, então, encaminha para o cartório esse reconhecimento para que seja, então, averbado ali o registro, né, o nome do pai dessa criança. Então, na verdade, a investigação de paternidade que nós mais conhecemos é essa, em que se busca, né, a questão do reconhecimento biológico para que se tenha o registral e o socioafetivo também. Né? Ora, situações dessa natureza acabam sendo bastante comum, muito comum, né? E muitas vezes acaba esbarrando também em situação de que uma pessoa ou uma criança que tem um pai biológico, socioafetivo, registral, mas que porque a mãe, por exemplo, acabou casando novamente, se relacionando novamente, e essa criança vem a ter o que para ela também é um pai. Não é incomum muitas crianças, né, dizerem eu tenho 2 pais, porque considera o companheiro ou o marido da mulher o seu pai, porque também dedica afeto, atenção, assim como tem a presença efetiva desse pai biológico, enfim, socioafetivo e registral. Bom, com isso nós tivemos lei recentemente que autoriza, então, traz a possibilidade de se acrescer o sobrenome, por exemplo, do padrasto, num caso como esse, se assim o desejar, para que efetivamente nós possamos acrescentar esse sobrenome ao nome da criança. Então, são realidades que o próprio direito de família vem trazendo. Bom, essas questões, em termos de filiação, que traz aí uma certa polêmica, vem também, né, ao encontro das discussões relativas a qual deve prevalecer, o critério biológico ou socioafetivo. Ou ainda, se eu tenho registrar um biológico outro e socioafetivo outro, qual deve prevalecer? Sem dúvida nenhuma, os tribunais, a doutrina e os tribunais principalmente, eles têm fixada a premissa de que a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente e o princípio do seu melhor interesse é que vão incidir. Então, é extremamente casuística a situação no caso concreto. Então, se há uma paternidade registral e biológica, mas que não há convivência, é possível que o que exerça a paternidade socioafetiva possa, então, formalizar uma adoção, se esse pai
abre mão desse poder familiar porque justamente não tem essa convivência, né? Ou ainda é possível também que haja impugnação na maioridade ou na emancipação de quem foi reconhecido, se for o caso de um reconhecimento, né? Para se afastar, para que se possa então buscar efetivamente essa filiação socioafetiva e ela possa condizer com a realidade dos fatos. Bom, hoje nós tratamos do tema parentalidade e filiação, trabalhamos então os temas relativos a parentesco, previstos lá no artigo 1591 e seguintes do Código, para que possamos contar o parentesco, seja ele na linha reta, na linha colateral, bem como por afinidade na linha reta e colateral, e falamos ainda do conceito de filiação e das formas com que vêm sendo tratadas, biológica, registral e socioafetiva, bem como também falamos aí um pouquinho a respeito da classificação que o Código Civil utiliza para filhos havidos na constância do casamento e filhos havidos fora do casamento. Essa dualidade, na verdade, que vem sendo criticada pelos autores, inclusive, né, foi a forma adotada pelo legislador para que pudesse incluir efetivamente a forma e a situação do plano da vida, né, que acabava trazendo aí várias situações, porque muitos filhos nascidos das uniões estáveis ou de um namoro e que precisam e que devem e que têm os seus direitos reconhecidos em pé de igualdade com os filhos nascidos na constância do casamento. Bom, vimos também que todo reconhecimento é irrevogável, em regra, e podemos fazer uma observação. Excepcionalmente, nós podemos falar em anulação desse registro, se porventura quem reconheceu incidiu em erro. No erro, a gente engana-se sozinho, achava que era o pai, e essa situação vem à tona logo, em que eu não consiga caracterizar a posse do estado de filho. Aí, é possível, sim, se falar numa anulação do registro, porque, na verdade, a intenção do legislador é que nós tenhamos, sim, as realidades biológica, registral e socioafetiva concentrada numa única pessoa. Mas é claro que, com as relações atuais, a filiação socioafetiva tem ganho aí bastante destaque. Dúvidas? Professora, o reconhecimento de um filho pode ser revogado? Então, a filiação, o reconhecimento de um filho, ela é irrevogável e lembrando que até mesmo feito em testamento, ele continua sendo irrevogável. É claro que em hipótese de anulação de casamento por vício, aí é possível até se pensar em se desconsiderar. Se, por exemplo, falarmos de um vício de consentimento, no caso erro, também reconheceu achando que era seu e que não tenha havido o contexto da posse do estado de filho. Aí é possível sim, certo? Bom, estamos chegando ao final da nossa segunda aula e perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Professora, se o pai for coagido a reconhecer o filho, pode ser revogado esse ato? Bem, quando se fala em vício de consentimento, que lá na parte geral do Código Civil nós temos lá os vícios de consentimento passíveis de se anular um negócio jurídico: erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Nós falamos anteriormente que no caso do erro, no erro o agente engana-se sozinho, diferentemente do dolo em que ele é induzido por terceiro, né? Então, no caso do erro e não houver efetivamente a filiação socioafetiva instalada, é possível se anular. A coação, a gente seguiria o mesmo raciocínio, tanto em vida como pós-mortem, se porventura fez o reconhecimento em testamento, porque é vício de consentimento, a vontade não foi manifestada de forma livre. Agora, no caso concreto, imaginemos que, embora tenha sido coagido a reconhecer, como vamos fazer a prova? Né? E mais, se tratou como filho, e aí nós tivemos a posse do estado de filho estabelecida. Quer dizer, seria um comportamento contraditório, talvez, se pudéssemos falar, né? E que o direito não aceita. Ou seja, se eu tratei como filho, como tal, não obstante, inicialmente eu tenha tido um vício de consentimento, aí eu penso que nós podemos sim manter, porque seria um comportamento contraditório. Mas, num primeiro momento, quando se tem vício de consentimento, nós vamos falar em anulação. E aí temos que ver, né, a questão da filiação socioafetiva. Bom, na nossa aula de hoje nós tratamos parentalidade e filiação, iniciamos
com o tema parentesco, para podermos contextualizar a questão da filiação. E falamos ainda a respeito do conceito de filiação, falamos das realidades existentes atualmente, biológica, registral e socioafetiva, bem como falamos a respeito dos princípios que incidem diretamente na questão da filiação, quais sejam proibição de discriminação de filhos, oriundos de qualquer natureza, parágrafo 6º do 227 da Constituição Federal, repetido no 1596 do Código Civil, bem como a da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como, né, do seu melhor interesse, que é como os tribunais, né, a doutrina vem decidindo questões que envolvem essas pessoas, né, mais vulneráveis porque estão com a sua personalidade em desenvolvimento. Falamos ainda a respeito da classificação existente no Código Civil para filhos nascidos na constância do casamento e para filhos nascidos fora do casamento. Os nascidos na constância do casamento, nós vimos que o artigo 1597 prevê a presunção de paternidade para aquelas situações elencadas ali. Ao passo que os filhos nascidos fora do casamento precisam ser reconhecidos e, seja de forma voluntária, a teor do 1609, seja também de forma forçada, que seria a investigação de paternidade, que nós conhecemos, calcada na Lei de Investigação, a 8.560 de 92, cumulada com o artigo 1616, que dão um suporte jurídico, legal, para essa investigação. Lembrando ainda que essas demandas atuais fazem com que surjam, né, algumas outras situações em nível teórico que acabam chegando aos tribunais, como, por exemplo, uma ação de investigação de paternidade, por exemplo, ou filiação socioafetiva. Antes, inimaginável, em função do contexto histórico que nós vivemos, e legal também, que não reconhecia outra família a não ser a oriunda do casamento, certo? Mas que hoje tem expressiva manifestação no plano da vida, certo? E que acaba chegando aos tribunais justamente porque uma pessoa foi criada e tida como filho, né? E agora quer o seu reconhecimento perante, né, esse terceiro. É claro que, se porventura essa pessoa tiver sido criada num lar, mas ela tem também contato com seus pais biológico e registral, os tribunais não têm chancelado a situação, porque muitos entram em juízo pela questão patrimonial sucessória, quando aquele que também o criou falece. E aí eles querem desconstituir uma relação, né, jurídica para criar outra em função do caráter sucessório. Isso não é admitido pelo direito, certo? Então, somente se com a realidade biológica e registral não houver tido contato, mas houver na socioafetiva efetivamente essa realidade. Bom, ficamos por aqui. A nossa próxima aula será sobre união homoafetiva, aspectos teóricos e práticos. Convido a todos a nos assistir e o e-mail para que você mande seus questionamentos é saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas é só acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. Nos vemos logo mais.